Olá, gente! Tudo bem com vocês, turma? Eu espero que todos estejam bem, ok? Vamos lá iniciar mais uma aula de ciências. Pega o material didático, pega o livro de atividade, pega o caderno, como eu sempre peço, fazendo as anotações. Vamos fazer anotações, vamos fazer alguns tipos de experimento também, né? Umas coisas. Hoje nós vamos falar sobre os métodos de separação dos materiais. Nós vamos falar dos métodos de separação, daquela separação mais simples também, tá bom? Vamos lá? Eu tenho certeza que vocês irão gostar, porque é uma coisa bem interessante, uma coisa que a gente utiliza no nosso dia a dia, certo? Então é muito bom você aprender, tá bom, gente? Vamos lá? Falar sobre as misturas heterogêneas, mas primeiramente nós vamos saber quais as misturas, certo? Olha só, o tipo de separação depende muito do tipo também da mistura, tá? Vocês lembram que na aula anterior nós falamos sobre misturas de substâncias? Pois é, então o tipo de separação depende muito do tipo da mistura. Alguns métodos de separação de misturas são, primeiramente, que nós vamos falar, decantação, o que mais? Catação, extração, que é uma separação simples, tá? Peneiração, ventilação, tá? Levigação, evaporação, sedimentação e filtração e destilação simples, tá, gente? Então, nós vamos falar sobre cada uma desse tipo de separação, sobre cada um desses tipos de separação, que é muito importante. E é uma coisa bem simples que eu tenho certeza que todos irão entender, tá bom? Então vamos lá, acompanhem comigo, peguem o livro de vocês na página 12 do livro didático. Não esqueçam disso, vocês estão observando aqui, ó, isso aqui é o livro didático, a página 12, que está falando sobre método de separação dos materiais. Aqui, gente, olha só o que está falando. Você aprendeu que a maior parte da matéria à nossa volta é constituída por uma mistura e substância. Não foi isso que eu falei na primeira aula? Mas será que é possível separá-lo mesmo, essas misturas? Isso que nós vamos ver, tá? Frequentemente, utilizam-se vários métodos para separar os componentes de uma mistura. Alguns bem simples, outros mais complexos. Outros motivos para isso é a obtenção de substâncias, né? Dessa forma, é possível ter mais puro para serem utilizados novamente ou simplesmente para que sejam identificados. Vamos conhecer agora alguns dos processos que permitam a separação de uma mistura mais simples, tá bom? Vamos lá conhecer? Aqui, vamos lá, nós estamos na página 12, vamos para a página 13. A página 13, nós temos o quê? Vamos falar um pouco da mistura, da separação de misturas heterogêneas. Aqui eu estou com o meu livro, nós vamos falar um pouquinho dessa mistura, mas acompanhem comigo, olha aqui, é uma mistura simples, tá? A areia mais a água, como vocês estão observando nessa imagem, duas crianças, né, brincando numa areia da praia. Sendo que as crianças adoram brincar, né, na areia da praia, até muitas vezes os adultos gostam muito. Então, a areia mais a água tem uma separação. E essa separação é heterogênea, uma separação simples, tá bom? Olha só, você já brincou com a água e a areia na praia? Ou mesmo em parque? Uma das brincadeiras preferidas das crianças, não é verdade? E sem dúvida, brincar com um baldinho cheio de areia e água, muito comum. A mistura de água e areia pode despertar interesse tanto em crianças quanto em adultos também, tá? Mas você já parou para pensar como separa essa mistura? Vocês já pararam para pensar como se separa essa mistura, gente? Olha só, uma das maneiras de separar essa mistura da areia e da água são formadas por duas fases. Qual seria essa fase? É deixar o sistema em repouso, tá? Deixar o sistema em repouso, quando falo em repouso, deixar a areia em repouso, né? Após algum tempo, após alguns minutos, tá, turma? A areia, ela vai se depositar onde? Essa areia, ela vai se depositar aqui, ó,
no fundo desse recipiente, tá bom? Assim, pela ação da gravidade terrestre, também ajuda muito. Essa areia ela vai se depositar no fundo desse recipiente aqui, tá bom? Com a ajuda da gravidade terrestre. O material mais denso, qual seria o material mais denso? A areia, né? Se deposita abaixo do material menos denso, que é a água. Aqui vocês estão observando que nós temos o que? Água mais a areia. Você coloca no copo a água mais a areia e ela tá ali. Aí, depois de alguns minutos, vai acontecer o quê? Vai acontecer a sedimentação. Essa areia, ela vai se depositar no fundo desse recipiente. Por quê? Porque ela é mais densa do que a água. A água, sendo menos densa, ela já fica na parte de cima do copo, aqui, ó, na parte superior. Aqui nós temos o que? Vai acontecer uma sedimentação. Essa sedimentação seria o quê? A deposição de um sólido no fundo de um recipiente, que é chamado de sedimentação. Pegue o marcador de texto de vocês e marcando o que seria sedimentação. É a deposição de um sólido no fundo de um recipiente, né? Que se chama sedimentação, turma. Não esqueçam disso, tá? Então, a sedimentação é a ação, seria da ação da gravidade também, é a ação da gravidade terrestre, tá? O material mais denso se deposita no fundo desse recipiente. Qual é o material mais denso que eu acabei de falar para vocês? A areia. Então, nós temos uma sedimentação aqui, ok? Abaixo, vamos falar um pouquinho sobre centrifugar, né? Aqui nós estamos falando de uma análise clínica do sangue. Vamos lá? Todo mundo acompanha comigo e sempre marcando no livro de vocês. É muito importante, tá bom? Olha aqui. Aqui eu estou falando em laboratórios, em laboratórios e indústrias, para acelerar a sedimentação, são utilizados aparelhos de centrifugação em análises clínicas. Por exemplo, a centrifuga é utilizada para separar os componentes do sangue, tá? Em razão da alta velocidade produzida pelo movimento de rotação. Porque, gente, esse aparelho centrifuga aqui, ele faz a rotação dele, tá? Esse equipamento, os componentes mais densos são depositados aonde? São depositados mais rapidamente no fundo de quê? Do recipiente, como vocês estão observando aqui, ó, tá? Depois de centrifugar, esses equipamentos aqui, olha, esses componentes mais densos, eles ficam depositados no fundo desse recipiente aqui, ó, que contém as misturas, tá? Já no caso do sangue, a parte sólida, que seria aqui, ó, a parte sólida, que seria os glóbulos e as plaquetas, desculpa, os glóbulos e as plaquetas, que vão se depositar no fundo desse recipiente aqui. E a parte líquida, que é essa amarelinha aqui, que seria o plasma, que fica na parte superior, tá bom? Então, nós temos aqui duas fases, certo? Então, gente, essa parte mais densa, que seria os glóbulos e as plaquetas, elas ficam no fundo do tubo. E a parte líquida, que é o plasma, ele fica na parte superior. Mas tudo isso aconteceu com a centrifugação, com a centrífuga, tá, gente? Então, aqui a centrifugação é muito utilizada em laboratórios de análise clínica. Por quê? Porque se você olha o sangue a olho nu, professora, o que é olho nu, né? Olho nu é quando você olha diretamente e você consegue distinguir, separar. Isso seria, eu estou olhando, olha, a olho nu. Mas como você vê o sangue, você olha o sangue a olho nu, você vê ele só em uma única cor. E você imagina, é homogêneo, né? Não, mas aí se você for colocar se você for colocar na centrifugação, se você for em qualquer laboratório, no microscópio, o que vai acontecer? Você vai ver os glóbulos, as plaquetas, você vai ver o plasma. Então, ele é o que? Ele é um tipo de mistura simples, mas é heterogênea, tá bom? Por quê? Porque tem mais de duas fases, tem mais de uma fase.
como vocês estão observando aqui. Tá bom, turma? Então, aqui nós estamos na página 13. Até na página 13 tá tudo bem? Nós falamos sobre as misturas heterogêneas da areia, como a areia, né, ela se separa através da sedimentação, que eu expliquei para vocês, que tem que deixar em repouso em uns minutos para poder acontecer a sedimentação da areia mais a água, a separação, sendo que a areia ela é mais densa do que a água, que ela fica no fundo desse recipiente. Então, acontece o quê? Acontece uma sedimentação, que seria a deposição de um sólido no fundo de um recipiente, que se chama sedimentação. Tá bom? Então, aqui, essa sedimentação espontânea da areia é uma mistura simples de areia mais água. Então, eu estou falando de uma mistura simples. Igualmente também, que eu acabei de relatar para vocês, igualmente do sangue, tá bom? Essa mistura aqui é uma mistura simples. Agora, vamos lá para a página 14. A página 14, já que nós falamos da areia, né? Como se separa a areia da água, mas o que acontece? Após essa sedimentação, o que vai acontecer, professora? Após essa sedimentação, nós temos uma decantação, certo? Após a sedimentação da areia, é possível transferir o que? Cuidadosamente a água para outro recipiente. Por quê? Porque aqui houve uma sedimentação, então fica até mais fácil de você separar a água da areia, não é verdade? Essa técnica, ela se chama de quê? De decantação. Aí vocês peguem o marcador de texto aí e marquem o que eu acabei de falar. Aconteceu primeiramente a sedimentação, que a areia ela fica no fundo do recipiente, porque ela é mais densa do que a água, certo? Mas eu quero separar a água da areia, mas então o que vai acontecer? Vai acontecer uma técnica chamada de decantação, que seria uma técnica também simples, gente. Está aqui a areia, que vocês estão observando aqui, ó. Eu estou separando a água da areia. Então, essa técnica aqui é uma técnica de decantação, tá bom? Há um processo mais eficiente para separar uma mistura heterogênea do sólido, tá? Como a areia e a água. A técnica ela é conhecida como filtração simples e consiste em um despejo de mistura de um funil também. Eu vou já mostrar essa mistura de funil para vocês, tá bom? Essa separação da mistura de areia e água por transferência de líquido e outro recipiente. Aqui você está transferindo de um copo para o outro, mas aqui também tem outra técnica, que é uma filtração simples, que consiste em despejar uma mistura para um funil, que está aqui nesse experimento, olha. Nesse experimento é uma garrafa PET, né? Que tem até no livro de vocês, uma garrafa PET, você corta ela, essa garrafa, e aí você vai fazer um funil dessa garrafa aqui, e você vai colocar nela mesmo. Sendo que o que você vai fazer? Você vai despejar ela, vai despejar a água, vai fazer aquela mistura de novo, despejar a água mais a areia e vai separar o líquido do sólido. Isso aqui é uma separação simples também, tá? Isso é uma separação simples, tá, gente? Como tá falando aqui, é uma filtração simples, tá bom? Então, aqui na página 14, eu espero que todos tenham entendido, tá bom? Vamos lá para a página 15, tá? Sempre fazendo anotações, que é muito importante, tá bom? Aqui, turma, eu tenho o quê? Eu tenho uma filtração simples, tá? Essa filtração simples, nós vamos falar do famoso cafezinho tradicional, certo? Então, essa filtração simples seria a mistura, né? A mistura é despejada em um funil e com o auxílio de um filtro, o sólido ele é separado, ele é retido, que seria o café, um exemplo, café. Aqui eu tenho uma filtração, também está presente na preparação tradicional do café, é um dos processos enviados na preparação do café coado e filtrado. Isso daqui, essa filtração aqui, eu quero que vocês saibam que essa filtração, ela é uma filtração composta, tá, gente? Ela é uma filtração composta. Por que composta, professora? Olha só,
Ela é uma filtração porque o café, ele, no caso, é uma mistura, aliás, é uma mistura composta de água e dos componentes solúveis do café em pó. Então, tem mais de um componente, tem mais de uma mistura. Nós temos a água, nós temos o pó do café. Então, aqui fica uma mistura composta, tá? Nessa filtração simples aqui, é uma mistura composta. Olha, ao adicionar água quente em pó, aqui eu já tenho uma mistura, outra mistura, certo? De café, os componentes solúveis são extraídos por uma técnica conhecida como extração, e é a barra de pó de leite fica retido num papel de filtro por filtração. Então, aqui eu tenho uma mistura composta. Não esqueçam disso, fazendo anotações. Quando eu falar da filtração simples, que seria a extração, né, vocês já vão lembrar desse processo aqui, ó, que está envolvido na preparação do café, da filtração. Então, é uma filtração simples e uma mistura composta, porque eu tenho água, eu tenho pó do café aqui, então aqui eu tenho uma mistura composta. O papel do filtro, seria esse daqui, ó, o papel do filtro tem uma função semelhante à da peneira, tá? A parte líquida passa pelos buracos microscópicos, que seriam os poros. As, desculpa. As fibras do papel, enquanto partes sólidas ficam retidas. Então, tem uma pequena semelhança também com a peneira também, tá, gente? A única diferença é que aqui o que vai sair é a parte líquida, certo? E a parte mais grossa, mais sólida, que seria o pó do café, vai ficar retido, tá bom? Então, aqui nós acabamos de falar sobre a filtração simples. Exemplo, o pó do café, que ele é uma mistura composta. Não esqueçam disso. Aqui vamos falar um pouquinho da hemodiálise, né? Então, gente, você já ouviu falar na hemodiálise? A hemodiálise seria o quê? É um processo artificial usado para retirar por filtração, é um tipo de filtração, tá, gente? Só que essa filtração vai acontecer o quê? Vai retirar todas as substâncias indesejadas, né? Indesejadas que estão acumuladas no sangue do ser humano, né? Faz aquela filtração, vai filtrar o sangue da pessoa e tira todas aquelas substâncias que prejudicam o organismo da pessoa, tá? Para isso, utiliza-se uma membrana formada por um conjunto de tubos bem finos, chamado filtro capilar, como vocês estão observando nessa imagem aqui, ó. O sangue passa por esse filtro durante 4 horas, tá? E ali será retirada tudo que é indesejável do organismo, do sangue, né? Filtrado o sangue. Esse processo é utilizado em casos de insuficiência renal, ou seja, quando os rins não conseguem mais filtrar. Por quê? Porque a função dos rins é filtrar, não é verdade? Então, quando está com problema nos rins, quando a pessoa não consegue mais, os rins não está mais assim trabalhando normal, vamos supor, vamos dizer assim. Então, acontece, né? Isso que tem que fazer a hemodiálise. Aí, o que ele vai fazer? Quando os rins não conseguem mais filtrar os resíduos, sais e líquidos do sangue. Então, acontece essa filtração aqui, que é a hemodiálise, tá bom? Como vocês estão observando aqui, que as substâncias indesejáveis, elas têm que sair do organismo devido com a ajuda dessa filtração aqui também, tá bom, turma? Agora nós vamos lá para a página 16, tá? Para a página 16, vamos falar um pouquinho sobre sobre a decantação. Vamos falar um pouco do óleo e da água, tá? Então, o que seria, professora, a decantação, né? A decantação de misturas heterogêneas. Essa decantação, gente, ela é após a sedimentação também do sólido, tá? Do sólido, que é possível transferir o líquido para outro recipiente também. É quase
É quase a mesma coisa que eu falei para vocês. Olha aqui essa imagem. Aqui nós temos um funil de separação, como vocês estão observando essa imagem, o óleo e a água. Vocês estão observando que ele está separado totalmente, né? Então, as misturas heterogêneas do líquido mais líquido, como o óleo e a água, podem ser separados por decantação. No entanto, necessário um aparelho especial, que seria o que? O funil de separação, que seria esse funil aqui. Olha só, ao colocar essa mistura dentro desse funil aqui, olha, após certo tempo, esse líquido mais denso, qual é o líquido mais denso? Ele fica na parte inferior, que vocês estão observando aqui, ó, certo? Fica na parte inferior e o líquido menos denso fica na parte superior, que eu estou apontando aqui, tá? Dessa maneira, ao abrir essa torneira aqui, o que vai acontecer quando eu abrir a torneira? Quando abre essa torneira aqui, ó, há um escoamento dessa água, dessa fase líquida, certo? Dessa fase líquida, o inferior que é recolhido de outro recipiente, que é na parte aqui de cima, olha, que é na parte de cima, depois retirado, tá? Então, ele deve ser retirado pela parte superior da vidraria, evitando a contaminação do líquido escoado. Então, aqui, olha, essa parte menos densa aqui, que seria a água, ele é retirado, ele é escoado, gradual na fase líquida inferior aqui, depois é recolhido em outro recipiente, para não ter uma contaminação. E essa parte aqui mais densa, ela é retirada do funil, para não acontecer o quê? Para não acontecer uma contaminação aqui. Isso seria o quê? O nome disso é decantação. Então, a decantação é após a sedimentação, tá? Após a sedimentação do sólido, que é possível acontecer o quê? Que é possível acontecer essa transferência que eu acabei de falar para vocês aqui, ó. Essa transferência do líquido para outro recipiente, que eu falei do menos denso e do mais denso aqui também. Ok? Tá bom? Vamos lá? Então, aqui, turma, vamos falar de outros processos de separação de misturas heterogêneas. Qual seria outros processos? Existem várias outras formas de separar os componentes de misturas heterogêneas. Vamos conhecer mais um pouquinho? Primeiramente, nós vamos falar da catação. O que seria a catação, professora? Aqui, a catação é uma mistura simples, gente. A catação ela consiste na separação manual de diversos, olha só, de diversos tipos de materiais. Aqui tem um exemplo do preparo do feijão. O feijão é preparado manualmente, não é verdade? Então, é um tipo de catação, né? Muitas vezes, quando a mãe de vocês vai preparar um feijão, ela tem que fazer a catação do feijão para tirar alguma poeira, alguma pedrinha que tem no meio do feijão. É um tipo de catação, isso a gente usa no nosso dia a dia, não esqueçam disso, tá bom? Olha só, algumas misturas sólidos, né, apresentam componentes de diferentes tamanhos e que por isso podem ser separados manualmente. Um exemplo comum é o ato de separar as impurezas de grãos, que seriam os grãos de feijão, tá? Por meio de uma técnica chamada de catação, os grãos ruins de outros resíduos, como pedrinhas, são separados do alimento, tá bom? E também nós temos outro tipo de catação, que seria o que? A coleta seletiva, né? A coleta seletiva do lixo. É um processo que consiste na separação e no recolhimento dos resíduos. É um tipo de catação também, tá bom? Olha só aqui. Nas cooperativas, né? Nas cooperativas de reciclagem do lixo, a catação é um dos métodos mais simples e importantes, sendo usado para separar o material conforme sua composição. Então, é um tipo de catação, como vocês estão vendo aqui nessa coleta seletiva. Eles vão separar, tá? Vamos separar as frutas, vão separar os plásticos, conforme a coleta seletiva aqui do lixo. É um processo de catação. Então, isso aqui seria uma mistura também, uma mistura simples, tá, gente?
Ok. Aqui, olha, nós vamos falar da peneiração. Peneiração também a gente utiliza muito no nosso dia a dia. Todo dia a gente utiliza a peneiração, certo? Então, a peneiração seria o quê? A peneiração, a peneira pode ser usada para separar o quê? Para separar sólidos, para separar líquidos de diferentes tamanhos. O sólido mais fino passa pelos furinhos desse utensílio, que seria a peneira, certo? Então, essa peneiração aqui, olha, nós temos o que aqui? A parte mais fina da farinha, que vocês estão observando aqui, ó, a farinha de trigo, passa pelas malhas da peneira, tá? É um tipo de peneiração, quando vai fazer algum bolo, quando vai peneirar uma farinha, você quer aquela parte mais fina, então você vai fazer a peneiração. Todos comigo. Com o auxílio de uma peneira, é possível separar sólidos com diferentes tamanhos, tá bom? Para desfazer os aglomerados da farinha de trigo, antes de preparar um bolo, por exemplo, é recomendado a peneiração. O método de peneiração também é utilizado nas construção civil para separar a areia da massa grossa e fina. Aqui nós temos o quê? Uma construção civil. Esse pedreiro aqui, ele está utilizando o método de peneiração, a peneira, né? Ele está peneirando a areia com o objetivo de o quê? De obter o material mais fino para poder fazer uma construção. Tá bom, gente? É o que está falando aqui, ó. O método de peneiração também é utilizado na construção civil para separar a areia mais grossa da mais fina, tá? Além de auxiliar na separação de sólidos, a técnica é também empregada para separar sólidos suspensos em líquidos, por exemplo, suco de fruta. Quando vamos fazer um suco de frutas, nós temos que usar a peneira. Tem alguns frutos, tem alguns sucos que precisamos peneirar, certo? Para tirar o mais grosso, tá bom? Então, aqui, olha, para tirar as sementes, se você vai fazer um suco de maracujá, você não vai tomar um suco com a semente. Nós temos que usar o quê? Nós temos que utilizar a peneira, fazer uma peneiração nesse suco de maracujá, tá bom? Tem que peneirar antes de ser servido para o consumo. Não esqueçam disso, tá bom? Então, essa maneira, isso daqui nós estamos falando sobre a peneiração. É uma mistura simples também, não esqueçam disso, tá bom, turma? Então, aqui nós vamos ficar até na página 16, falando da peneiração. Claro que nós ainda temos vários, vários modos de componentes, que nós vamos falar sobre várias coisas ainda, mas vai ficar para a próxima aula. Eu vou dar continuidade sobre esse assunto, tá? Agora, vamos pegar o nosso material didático, vamos pegar o nosso livro, fazendo uma atividade. Qual seria o livro, professora? O livro vai ser o livro de atividade. Vamos lá? Fazer mais uma atividade, tá bom? Olá, turma. Pegue um livro de atividade na página 10, certo? Na página 10 do livro de atividade. Nós vamos fazer uma pequena atividade, ok? Aqui na página 10, a quarta questão, vamos falar o quê? Aqui está pedindo, classifique as misturas apresentadas a seguir como homogênea ou heterogênea. Aqui nós temos a salada, né? Salada mista com vegetais. O que vocês acham? É heterogênea ou homogênea? Aí vocês vão colocar. Aqui vocês estão observando que nós temos várias misturas, certo? Tem várias misturas. Então, quando tem várias misturas, que nós conseguimos visualizar a olho nu, ela é o quê? Heterogênea. Quando tem mais de uma fase. Aí nós temos mais de duas fases. Tá bom, turma? A letra B está falando o quê? Aqui nós temos uma massa, né? Massa de bolo. Será que ela é homogênea ou heterogênea? O que vocês acham? Aí, se você acha que é homogênea, você coloca, ou heterogênea. Aqui nós estamos vendo uma única fase, certo? Então, você coloca heterogênea ou homogênea. Aqui nós temos talheres de prata. Se você acha que é heterogêneo, você coloca. Ou se é homogênea, você coloca. Os talheres, gente, eles são o quê?
eles têm uma única mistura, tá? Você está conseguindo visualizar? Não, então ele é homogêneo, não esqueçam disso, tá? Refrigerante. Nós temos salada de fruta, será que é homogênea ou heterogênea? E leite com nata. Aí você vê o leite, eu falei sobre o leite, será que ele é homogêneo ou heterogêneo? Aí aqui você vai fazer o quê? Você vai falar, associa as imagens, né? As palavras mais adequadas. Aqui nós temos o quê? Grãos de arroz em água. Aí aqui nós temos número 1 e número 2. Aí você vai colocar, se for mistura homogênea, você coloca número 2. Se for mistura homogênea, você coloca número 1. Mistura homogênea. Eu tenho aqui grãos de arroz em água, suco de limão e limonada. Então, o que seria mistura homogênea? Aí você coloca o número 2, certo? Diferentes aspectos. Quais seriam os diferentes aspectos? Aí você verifica lá quais seriam os diferentes aspectos. É o número 1. Aí você coloca. O que seria bifásico? O bifásico é o número 1. Aí você coloca o número 1 aqui. Misturas heterogêneas. Se for o número 1, você coloca. Ou se for o número 2. Uniforme. Quando eu falo uniforme, gente, eu estou me referindo a uma única fase, que não, uma única fase, tá? Quando eu falo uma única fase, é homogênea, tá? Solúvel em água, aí você coloca número 1, número 2, tá bom? Aí respondendo. Agora nós vamos para a página 11 do livro de atividade. Na página 11 está falando aqui, sexta questão. Puro ou misturado ao leite, né? O café é uma das bebidas mais consumidas do mundo. De acordo com a imagem, classifique a bebida em homogênea ou heterogênea e você vai justificar a sua resposta. Se for homogênea, você vai colocar e você justifica o porquê que o café ele é homogêneo. Ou se for heterogêneo, você vai justificar do mesmo jeito, ok? Letra B. Indique qual componente dessa mistura é menos denso e explique a sua resposta. Conforme a primeira questão aqui sobre o café, você vai falar a letra B, qual é o componente menos denso e o componente menos denso dessa mistura e você vai explicar, tá bom? Sétima questão. Descubra as palavras relacionadas à classificação dos materiais que devem ser escritas para completar o cruzigrama, né? Cruzadinha aqui. Aqui nós temos essa cruzadinha. Aí você vai ver, número 1. Aqui o número 1. O que está pedindo no número 1? Constitui a maior parte da matéria à nossa volta. O que constitui a maior parte da matéria em nossa volta, gente? É o quê? Substância. E você coloca substância aqui, tá? Número 2, formam todas as substâncias. Aí, o que forma todas as substâncias? Aí se coloca lá. 3, duas ou mais substâncias em diferentes aspectos. 4, duas ou mais substâncias em uma única fase. 5, propriedade que as substâncias têm de se dissolverem ou não em certa quantidade de substância. Nome dado a toda mistura homogênea. Água tem essa classificação, pois dissolve em substância. Aí você pega teu livro didático, pega no conteúdo e vai ler, porque essas respostas aqui estão todas no livro didático, ok? Então, nós vamos ficando até aqui, ó, na sétima questão, não é muita atividade, fazendo essa atividade no livro de atividade, e em seguida vocês podem mandar para mim. Ou se tiver dúvida, tirem a dúvida de vocês, tá? Podem entrar em contato comigo, ok? Se a professora não responder em seguida, não se preocupe que eu irei responder sim a vocês, tá bom? Então, fiquem com Deus, até na próxima aula e fazendo essa atividade, ok, turma? Beijo, fiquem com Deus.